Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física, aula online. Hoje a nossa aula é uma aula de revisão. O que nós vamos fazer? Eu vou lançar para vocês a lista de exercícios, eu vou pedir para que vocês resolvam e ainda nesse vídeo nós vamos ter o gabarito. Mas eu preciso que vocês resolvam primeiro os exercícios. Tentem resolver. Todas as respostas estão no livro ou no caderno. Então, tentem resolver e depois voltem aqui para pegar o gabarito, certo? Vamos lá. Questão número 1. Qual é o objeto de estudo da educação física? O que a educação física estuda? A educação física, ela estuda o movimento humano. Questão número 2 agora, hein? Como é que nós podemos classificar esse movimento humano? Nós podemos classificar de duas maneiras, de acordo com a presença ou com a ausência de consciência nesse movimento. Nós classificamos como voluntário, se tiver consciência, ou involuntário, se não tiver consciência nesse movimento. Questão número 3. Dê 2 exemplos de movimentos voluntários e 2 exemplos de movimentos involuntários. 2 exemplos de movimentos voluntários: correr, saltar, jogar bola, chutar uma bola. Posso dar inúmeros exemplos. Agora, 2 exemplos de movimentos involuntários. O primeiro, bem bacana de ser citado, é o ato reflexo. Lembram dele? Então, o ato reflexo. E o segundo, os movimentos dos nossos órgãos. São movimentos involuntários. Vamos lá. Número 4. O que é o ato reflexo? O ato reflexo, ele é uma contração muscular involuntária. O que é o ato reflexo? É uma contração muscular involuntária. Número 5. Qual é o objetivo do ato reflexo? É proteger ou adaptar o corpo após um estímulo externo. Qual é o objetivo? Proteger ou adaptar o corpo após um estímulo externo. Número 6. Quem é o responsável pela resposta motora no ato reflexo? Explique esse processo. O responsável é a medula espinhal e esse processo acontece da seguinte maneira. O estímulo é recebido, mas antes mesmo de o cérebro tomar conhecimento desse estímulo, antes de o cérebro comandar uma resposta, esse estímulo chega até a medula e retorna como uma resposta de realização de movimentos. De novo, antes do cérebro tomar conhecimento do estímulo, esse estímulo chega até a medula que o devolve como uma resposta de movimentos. Certo? Agora, questão número 7. O que é o arco reflexo? O arco reflexo é esse caminho entre o estímulo ser recebido até ele ser devolvido pela medula através de uma resposta de movimentos. É o caminho seguido pelo impulso nervoso que permite a realização do ato reflexo. Certo? Questão número 8. O que é o tempo de reação? Tempo de reação é um conteúdo que nós vimos no 8º ano. Tempo de reação é a medida de tempo em que um estímulo é recebido, processado e respondido. É a medida de tempo em que um estímulo é recebido, processado e respondido. Certo? Número 9. Qual é a diferença entre o tempo de reação e o ato reflexo? O tempo de reação
é um movimento voluntário. Quando eu falo de tempo de reação, eu estou falando de vontade consciente. Enquanto quando eu estou falando de ato reflexo, eu estou falando de movimento involuntário, de vontade inconsciente. Certinho? Como exemplo de tempo de reação, o que nós temos? As defesas de goleiro, as saídas nas diversas provas, por exemplo, um corredor que precisa escutar o tiro de largada para iniciar sua corrida, um nadador que precisa escutar o tiro de largada para iniciar sua prova, certo? E agora, enquanto ato reflexo, falando de atitudes inconscientes, nós temos o teste de reflexos, lembra aquele que é dado um estímulo no seu joelho e involuntariamente o seu pé levanta? Lembram desse? Lembram que nós falamos também quando nós encostamos em uma superfície quente e rapidamente nós tiramos a nossa mão dali de forma involuntária? Lembram disso? Então vamos lá, é essa a diferença. Enquanto o tempo de reação é uma atitude consciente, o ato reflexo é uma atitude inconsciente. Questão número 10. O que é a fibra sensitiva? Quando eu tenho o ato reflexo, que é o movimento final é o movimento final é a resposta motora final para o meu movimento, eu tenho esse estímulo, certo? Antes do ato acontecer, ele foi provocado por um estímulo, certo? Esse estímulo, ele precisa chegar até a medula espinhal de alguma forma, vocês concordam? E é através da fibra sensitiva que esse estímulo chega até a sua medula espinhal, certo? Então, vamos lá. O que é a via sensitiva? É a via de entrada do estímulo naquele caminho do arco reflexo, que vai gerar o ato reflexo, certo? Então, fibra sensitiva é a via de entrada do estímulo até a sua medula espinhal, certo? Agora a questão número 11. O que é a fibra motora? Vamos lá, nós temos o estímulo, ele entra no corpo através da via sensitiva, chega na medula. Quando ele chega na medula, para ele retornar como uma resposta de movimento, ele utiliza a fibra motora. Então, é a via de saída da resposta motora, certo? O estímulo entra através da via sensitiva e sai através da fibra motora, certo? Vamos lá, questão número 12. Qual é a relação entre o sedentarismo e o aumento da urbanização? Com o aumento da urbanização, houve a diminuição dos espaços físicos disponíveis para o lazer, certo? Foram construídas cidades, prédios, onde haviam campos, parques, que possibilitavam a prática de atividade física ao ar livre. Então, com o aumento da urbanização, nós tivemos a diminuição, ou pelo menos a percepção de diminuição, a sensação de que diminuíram os espaços físicos para a prática de atividade física, certo? Isso fez com que aumentasse o sedentarismo, porque as pessoas ficam a cada vez mais dentro de suas casas e praticando cada vez menos atividade física, certo? Então, qual é a relação do sedentarismo com o aumento da urbanização? O aumento da urbanização fez com que crescesse o sedentarismo, certo? Dando sequência aqui, questão número 13, cite
3 avanços tecnológicos que contribuíram para o sedentarismo. 3 avanços tecnológicos, 3 inovações tecnológicas que contribuíram para o sedentarismo. Vamos pensar. Primeiro, elevador. Quando não existiam elevadores, as pessoas precisavam movimentar-se um pouco mais. Precisavam utilizar escadas convencionais, certo? Esse é um exemplo bem evidente. Agora vamos pensar em um exemplo um pouco mais discreto, que às vezes não é tão percebido assim. Nos carros, a presença dos vidros elétricos. Imagina, quando eu vou precisar fazer mais movimento? Quando eu tenho aquele vidro que é uma manivela que eu preciso girar para subir e descer o vidro, ou quando eu tenho um vidro que é elétrico, que eu tenho só que apertar um botão. Então, mais uma inovação tecnológica que contribui para o sedentarismo. Agora, um terceiro exemplo que nós podemos citar é a presença dos carros. Quando nós não tínhamos tantos carros, as pessoas costumavam fazer as suas atividades a pé ou mesmo de transporte público. Vocês concordam que a locomoção no transporte público é bem mais ativa do que a locomoção de carro, né? Você precisa se locomover da sua residência até o ponto de ônibus, e o ônibus geralmente não te deixa exatamente tão próximo quanto uma situação que você vai de carro. Às vezes de carro você acaba ficando dentro do shopping, por exemplo, e acaba andando menos, se movimentando menos. Então, essa é uma resposta pessoal, mas os meus 3 exemplos foram elevador, vidro elétrico e carro. Vocês podem dar sua resposta de forma pessoal. Vamos lá, o que é sedentarismo? Sedentarismo, ele é a ausência de um número mínimo de atividades físicas ou de movimentos de forma geral por dia. É a ausência de uma quantidade mínima de atividades durante um dia, seja atividade física ou mesmo atividades regulares de forma vigorosa, como por exemplo, varrer a casa, lavar um carro. Não precisa ser o exercício físico de uma forma direta, mas eu posso fazer qualquer atividade de forma vigorosa ou moderada e ser considerado não sedentário, certo? Então vamos lá, vamos ver qual é a definição que nós temos no nosso livro. Sedentarismo é a realização de poucas atividades motórias. A permanência numa posição sentado ou deitado por grande parte do dia e a não realização de exercícios de forma regular ou atividade recreativa, ativa, ou gastar poucas calorias durante uma semana. Então, essa é a definição que o nosso livro traz para sedentarismo. Vamos lá, questão número 15. Cite alguns problemas de saúde que podem ser causados pelo sedentarismo. Algumas doenças, algumas patologias que podem chegar até nós pela falta de atividade física, pela falta de uma rotina de atividade física. Primeiro, atrofia das fibras musculares. É a perda da capacidade de realizar movimentos pelas fibras. Imagina a situação de uma pessoa que usa gesso, fica um bom tempo de gesso. Fica 3 meses de gesso, quebrou o braço, botou o gesso. Quando essa pessoa ela tira esse gesso, essas fibras musculares estão atrofiadas, essas fibras
não conseguem fazer movimentos de uma forma tão eficiente. Então, a pessoa precisa fazer tratamentos de reabilitação para poder desatrofiar essa parte do corpo, certo? Então, um primeiro exemplo de doença que pode ser causada pelo sedentarismo é a atrofia das fibras musculares, ou seja, as fibras vão perder a sua capacidade de se movimentar. Próximo, perda da flexibilidade. A cada vez que você fica se movimentando pouco, você fica menos flexível. Vocês já viram as crianças que são mais ativas, elas conseguem fazer muitos movimentos. Por exemplo, as meninas. Muitas meninas, quando eram pequenas, conseguiam fazer o espacate, conseguiam fazer muitos movimentos que exigiam grande flexibilidade. Porque naquela época, elas eram crianças mais ativas. Só que com o passar do tempo, foram crescendo e se tornaram um pouco menos ativas e perderam assim um pouco da sua flexibilidade também, certo? Outro problema que pode ser causado pelo sedentarismo, problemas articulares, problemas nas suas articulações. Próximo, comprometimento de vários órgãos, como problemas de coração, problemas respiratórios. Próximo exemplo, diabetes, pressão alta, a própria obesidade, aumento do colesterol, ansiedade e depressão. Certo? Vamos lá, questão número 16. O que é a obesidade? Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal de forma a causar problemas de saúde. O que é obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal de forma a causar problemas de saúde. Questão número 17. Vamos lá, questão 17. Quais são as possíveis causas da obesidade? Primeira causa, aumento da ingestão calórica. Se eu consumo alimentos muito gordurosos, muito calóricos, eu tenho uma possibilidade maior de chegar à obesidade. Segunda causa, diminuição do gasto calórico. Se eu não gasto todas as calorias que eu consumo, essas calorias elas são acumuladas, são estocadas em forma de gordura corporal, certo? E as outras causas prováveis são distúrbios genéticos, distúrbios metabólicos, ou seja, tem a ver com o funcionamento do organismo da pessoa, e distúrbios psicológicos também. Nós vimos na nossa aula passada anorexia, bulimia. São alguns dos distúrbios que podem levar à obesidade também. A compulsão alimentar, certo? Vamos lá. Então, a questão número 18. Questão número 18. O que é o IMC? IMC é o Índice de Massa Corpórea. É um indicador mundialmente aceito para verificar se a pessoa está obesa, tem sobrepeso, está no peso normal ou está abaixo do peso. Certo? Agora, quais são as restrições de uso do IMC? Para quem que o IMC não é recomendado? O IMC não é recomendado para crianças, pessoas idosas e para pessoas muito musculosas também não é recomendado. Além disso, o IMC também não é recomendado para a população asiática. Certo, galera? Então, nós terminamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se vocês ficaram com alguma dúvida,
podem me enviar para a gente poder esclarecer juntos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.